Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazer um vídeo para explicar como utilizar o BibleWork para a questão dos recursos de exegese. Quem me solicitou foi o José Carlos, faz parte do meu Face, uma outra pessoa que perguntou acerca desse texto, é o texto que eu vou utilizar. Bom, acerca de como colocar as versões em português ou grego, em siríaco, peshita ou peshito e tudo mais, vocês vejam o meu primeiro vídeo tutorial acerca do BibleWork. Bom, aqui em verso, nessa terceira coluna aqui, verso, é onde você tem os recursos de Tischendorf, de Metzger e outros demais acerca da crítica textual. Bom, o que vocês virem aqui em vermelho, tá? São as expressões, são as variantes, são as palavras que variam para estar no texto ou não. Aqui vocês veem cinzelados, são edições críticas, aqui como Grinsberg. O que está em preto são algumas nomenclaturas, algumas abreviações do aparato de Tischendorf. Isso, a relação dessas abreviaturas você entra no meu blog, que é exegesebiblica.blogspot.com.br. Lá eu tenho a lista, tá, da tradução das abreviações em latim do aparato crítico de Tischendorf, tá certo? Aí o que você tem todo em preto é uma locução em latim, que aí no caso você deve traduzir. Aí em vermelho você pode ter uma inserção ou uma mudança do texto ali proposto por Tischendorf, e aqui pode ser uma variante. Depois você tem aqui em amarelo, o pessoal chama de cano de Eusébio, aí a oração continua. E o comentário é vasto, tá? Aqui em azul, geralmente, são algumas versões. Então você pode ser uma versão em latim ou não, outras versões podem ser também. Basta clicar em cada um desses ícones aqui, tá? Onde você vê aqui, e você vai direto. Exemplo, vou clicar aqui, você tem o que é o aparato crítico de Tischendorf. Você quer retornar, você clica na setinha aqui e você retorna, tá? Então eu tenho aqui bem-vindo o comentário. O comentário é muito grande de Tischendorf. Aqui embaixo ele diz que é omitido pelo Códice Sinaítico, Códice Alexandrino, Códice Vaticano. Você clica aqui, você vai direto para o Códice, tá? Tá aqui a questão da relação do Códice. Clica sempre na setinha para voltar e você não fechar tudo. Bom, isso aqui é o aparato de Tischendorf, só o que acontece? Tischendorf, ele não faz a análise da variante, ele não lida com a evidência externa e interna. Ele não trabalha com os quesitos que existem, tanto para a evidência externa quanto para a evidência interna. Simplesmente ele coloca daquilo que ele averigou, estudou e coloca toda a relação onde foi atestado, por que foi atestado, etc. e tal, tá? É muito complexo a pessoa trabalhar com o aparato crítico de Tischendorf. Bom, aí você vem nessa setinha aqui, ó, que está aqui, ó, Tischendorf aparato, você clica aqui e você coloca aqui o comentário de Metzger, aqui. Aí você já entra no comentário de Metzger, estou em 1 João 5,7. Aí vamos entender o que está aqui em 1 João 5,7. Você abaixa até o capítulo 5, aí você chega no versículo, no trabalho que ele vai estar lidando. Aqui, pronto, 5, 7 a 8. Aí diz que a expressão testemunho, né, o espírito e a água e o sangue, foi adicionada no texto recebo. Depois eu vou trazer um paralelo aqui para vocês verem a tradução do que está ele dizendo aqui, Metzger. Então ele trabalha justamente com esse versículo 7 e 8, ele fala da evidência externa, porém não são todas as variantes que ele faz isso. Às vezes ele chega num consenso daquilo que um grupo decidiu, tá? Daquilo que a comissão decidiu referente a uma variante. Porém ele não propõe em todas as variantes, em todas as segmentações que ele faz, ele não propõe evidência externa e interna para dizer por que chegou naquele motivo. Apenas ele faz um resumo e insere. E aqui ele traz aqui várias informações e fecha aqui embaixo. Bom, o que está escrito nesse comentário aqui de Metzger, eu vou colocar para vocês, de 1 João 5,7. Olha a informação que ele vai dizer. Está aqui a expressão que ele coloca da forma que está lá. Após matiruntes, o texto recepto adicionou a seguinte expressão. Ento urano ropater rologos caitoagio pneuma caiutoi ro 3 em eici. Cai 3 eici romartirontes em tegué. Então, se eu for traduzir, em o céu, o Pai, o Verbo e o Santo Espírito, e esses, os três, um são. E três são o testemunho na terra. Essa, literalmente, eu traduzi aqui, tá? Essas palavras são falsas e não têm o direito de ficar no Novo Testamento à luz das seguintes considerações. Aí Metzger é considerado o maior crítico textual, tá? Bom, e assim sucessivamente. Bom, aí ele vai falar da evidência externa. A passagem ausente em cada manuscrito grego conhecido, exceto 8, e esses contêm a passagem, mas parece ser uma tradução de uma recensão tardia da Vulgata Latina.
4 dos 8 manuscritos contém a passagem com uma variante escrita na margem de uma edição posterior do manuscrito. Segue-se os 8 manuscritos. Ali traz aqui os manuscritos, tá? Os unciais, códice multifortianos, datado do início do século XVI. E aqui você depois vai ver lá o mesmo diagrama aqui, tá? Para não tomar muito tempo esse vídeo e explicar o que é o aparato ali, como utilizar. Aí diz, a passagem não é citada por um dos pais gregos, caso existisse, certamente teriam feito uso nas controvérsias trinitárias entre os sabélios e arianos, sabelianismo e o arianismo. Sua primeira aparição em grego está em uma versão grega do Atos do Concílio de Latrão de 1215. A passagem está ausente nos manuscritos de todas as versões antigas, sendo ela siríaca, copta, armênica, etíope, árabe e eslava. Só para vocês mostrar que eu estou procedendo da forma que está aqui, das traduções, aqui ó, o mesmo diagrama, tá, no aparato, o segundo comentário que eu estou lendo, agora estou no terceiro comentário aqui, que ele está falando dos pais da igreja, e ele vai justamente lidar com as versões antigas, tá? Então tudo que eu estou lendo ali é o que corresponde a esse conteúdo aqui, a controvérsia entre sabélios e arianos, a questão das versões, sírio, copta, armênica, etíope, arábica e eslavo, tá tudo aqui, tá? Aí eu vou ler esse comentário e a parte da probabilidade interna, tá bom? Então, só para vocês saberem que eu estou correspondendo ao que está ali. Versões, sua primeira aparição em grego está em uma versão grega, já li. Aqui, com exceção do latino, é encontrado no latim antigo, em sua forma primitiva, Tertuliano, Cipriano, Agostinho, na Vulgata, omitidos por Jerônimo. Aí está aqui o códice, bonitinho. A primeira tensão da passagem é citada como uma parte do texto da Epístola de um tratado em latim do século IV, intitulado Liber Apologéticos, atribuído ao herege espanhol Prisciliano, que morreu em 385, ou para seu seguidor bispo Estântios. Aparentemente, a glossa, aí eles tiveram isso como uma glossa, que era uma anotação, não fazia parte do corpo textual, surgiu quando a passagem original era entendida como símbolo da Santíssima Trindade através da menção das 3 testemunhas, o Espírito, a água e o sangue. Uma interpretação que pode ter sido escrita primeira como uma nota marginal, que depois encontrou seu caminho no texto. No século V, foi citado pelos pais latinos no norte da África e na Itália como parte do texto da Epístola. Então, a partir do século V, que aí isso entrou no texto. Então, quando está aí no texto, é isso que está explicando. Ou seja, se os pais gregos antigos, na controvérsia que surgiu, não citaram, os manuscritos não citam, as melhores versões não citam, então isso depois foi inserida pelos pais da igreja após o debate do Concílio de Nicéia. Então esse versículo aí de João foi acrescentada posteriormente por uma ideologia de pessoas. Então essa é a explicação, tanto que ele vai dizer aqui no finalzinho, o Metzger, probabilidade interna em relação à probabilidade de transcrição, se a passagem fosse original, nenhuma boa razão pode ser encontrada para explicar a sua omissão, seja acidentalmente ou intencionalmente por copistas de centenas de manuscritos gregos e pelos tradutores das versões antigas. Em relação à probabilidade intrínseca, a passagem faz uma pausa inábil no sentido. Para a história de como as palavras espúrias, agora não só esse versículo, tá? Vários versículos espúrios chegaram a ser incluídos no texto Receptus. Consulte qualquer comentário crítico de 1 João ou Metzger, o texto do Novo Testamento, página 101. Também Ezra Bott, 1 João, Bíblia Alemã de Lutero, na autoria do Quarto Evangelho, outros ensaios críticos de Boston, tá certo? Então, está aqui. Então, você quando vai fazer exegese, você pode usar o recurso de Metzger, você só clicar aqui nesse comentário, ou você pode usar Tischendorf, tá? Então, os símbolos aqui de Tischendorf, você clica e vai para cada um deles. Só que aqui não faz delimitação, não faz a segmentação do texto, a parte crítica literária. Aqui, esse recurso não tem. Se você quiser uma forma interlinear, também não tem. Você tem que fazer. Então, quem tem o BibleWorks, essa aqui é a versão nova que eu estou usando. Acredito que as outras versões antigas também deva ter. Acredito que sim. Então, está aí um recurso, viu, João Carlos? Está aí para você. Então, quem quiser a relação, né, das abreviações em latim, está no meu blog, está aqui. Então, sabendo, senhores, que esse versículo 1 João 5,7 foi um versículo acrescentado até após o Concílio de Nicéia, que não existia e que alguns acreditam que era uma glossa. E que dessa glossa partiu por texto. Por isso que muitos querem defender a Trindade, pega esse versículo. Esse é apenas um desses. Agora, o que foi deturpado, basta você entrar no meu site, www.professorfabsabino.com.br e compra lá a coleção Deturpações do Novo Testamento, que vocês vão ver isso tudo aqui traduzido para o português lá prontinho em 8 DVD, tá certo? João Carlos, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.